Hoje vamos falar sobre um texto bastante disputado no Novo Testamento, que é Atos capítulo 6, que ficou conhecido como a instituição dos diáconos. Na verdade, quando nós olhamos para o texto e também para a própria dinâmica do Novo Testamento, percebemos que não se tratavam de diáconos. O que devemos deixar claro é não que o ofício do diaconato não existe nas Escrituras. Nós vemos nos escritos de Paulo as ordenanças e as especificações de diáconos. Mas sim, se o texto de Atos 6 diz respeito a diáconos. E algumas pistas são bastante relevantes para nós no texto. A instituição de sete homens. E nós vemos então desde já uma diferença entre a especificação de 7 e de 12. E Lucas chama também de 12, os 12 e os 7, deixando claro então, num primeiro momento, que esses 12 dizem respeito a uma liderança judaica, os apóstolos como líderes da igreja na Judéia. E esses 7 como uma liderança judaico-helenista constituída para apoiar os apóstolos na tratativa dos judeus helenistas. O que era um judeu helenista? Era um judeu nascido fora da Judéia. Paulo de Tarso, nascido em Tarso, é um judeu helenista. E ele viria depois compor o colégio apostólico exatamente como um representante desse judaísmo helenista, agora um cristão vocacionado especificamente para o mundo helênico, para o mundo judaico. Quando nós vemos então a questão desses 7, a própria morte de Estevão, que está na sequência dessa escolha, também mostra que não se tratavam de diáconos. Nós vemos que esses 7, todos são nomes gregos, inclusive o último prosélito de Antioquia. E nessa lista, nós vemos encabeçada por Estevão e Filipe. Isso porque os autores sagrados, quando fazem listas, geralmente eles colocam em ordem de importância. Estevão, como primeiro mártir, se destaca. Filipe, como maior evangelista do Novo Testamento, vem na sequência. Mas reparem que eles não são descritos como diáconos que nós conhecemos. Quando se fala de Estevão, por exemplo, no capítulo 6, no verso 8, é dito: Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa expressão, cheio de graça e de poder, é a forma de mostrar o aspecto dinâmico, poderoso, a ação do Espírito Santo na vida desses 7, que conferia a eles até mesmo a capacidade de realizar milagres. Né? Ora, nós sabemos que diáconos não foram vocacionados para isso. Se nós falarmos estritamente que a função deles foi para servir as mesas, então o que Estevão estava fazendo, pregando a judeus helenistas aqui? No verso 9, levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, todos judeus helenistas. O que nós vemos não é um Estevão desobedecendo ao seu próprio ofício, deixando de servir as mesas para ir pregar o evangelho, mas sim que ele deve ter organizado tudo isso, a assistência às viúvas helenistas e cumprindo esse mesmo chamado para o qual ele foi vocacionado de tratar com os judeus helenistas. Ele foi pregar aos judeus helenistas. E por isso é que foi perseguido e morto nesse ambiente. Não cabe aos diáconos também o ofício da palavra. O que então Estevão estava fazendo aqui? Ele não era um diácono. Outra coisa, nós vemos Filipe batizando o eunuco. Como um diácono batiza? Sabemos, portanto, que não faz parte do ofício do diaconato o batismo. O mesmo Filipe é descrito em Samaria como também fazendo muitos sinais e prodígios. Quando nós vemos no capítulo 8, no verso 4,
diz que ele desceu à cidade de Samaria e anunciava a Cristo. Veja, está pregando, não servindo às mesas. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Então, de novo, Filipe também não era alguém que estava deixando a assistência das viúvas. A questão é que não era só isso, isso era uma pequena parte. Eles deveriam cuidar da evangelização dos judeus helenistas ali na Judéia, na Samaria, nesse start, nessa expansão inicial da igreja. Então, eles se dedicaram a isso, e isso é muito visível nas páginas do Novo Testamento. Então, diáconos não pregam a palavra dessa forma, diáconos não batizam. Deve-se dizer também que não era uma liderança concorrente com a liderança dos apóstolos, mas sim uma liderança auxiliar. Tanto é que Filipe prega na Samaria, mas quem desce para lá para que eles recebessem o Espírito Santo é Pedro e João. No mesmo capítulo 8, no versos 14 em diante, vai falar sobre isso, né? Outra coisa, nenhum dos 7 serviu para escrever Bíblia. Eles não eram fontes como foram os apóstolos. A fonte era apostólica. Então havia diferença, sim, entre os 7 e os 12. Não eram concorrentes, mas eram os 7 uma liderança formada pelos próprios apóstolos para que os auxiliassem na evangelização e no trato do judeu helenista, do judeu nascido fora da Judéia. Então, os diáconos são bíblicos, mas, segundo as orientações de Paulo, o texto de Atos 6 seguramente não fala de diáconos, e sim de judeus helenistas levantados para trabalhar com os helenistas que chegavam, daí o número 7, que vem das 70 nações, lá de Gênesis 10, que é o símbolo do gentio.